Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Graças a Deus, nos encontramos juntos mais uma vez. E aqueles também que nos assistem à distância, nossos amigos queridos, que Jesus abençoe a todos nós, nos fortalecendo e nos amparando. Hoje teremos a palestra com o Rogério, o perdão. Que os amigos espirituais possam inspirá-lo, para que ele traga os ensinamentos do Evangelho e que isso fique gravado em nossos corações, servindo para melhorar a nossa vida e os nossos relacionamentos. Então vamos fechando os nossos olhos agora, pedindo que Jesus abençoe a nossa casa de oração, todos aqueles que nos assistem, que estão aqui presentes, e também os seus familiares. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie o amor. Perdão onde haja injúria, fé onde haja dúvida, verdade onde haja desespero, união onde haja discórdia, alegria onde haja tristeza e onde haja escuridão, possa eu levar a sua luz. Divino Mestre, permiti que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido e amar que ser amado, porque é dando que recebemos, é perdoando que somos perdoados e é morrendo na sua paz que nascemos para a vida eterna. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco por mais essa noite, por mais essa oportunidade que nós temos de estar aqui reunidos em seu nome, para aprender um pouquinho, para vir aqui também congregar, para vir aqui trocar essas energias, que se renovam a cada dia que a gente aqui vem, no centro, que a gente também leve um pouquinho desse centro, dessa energia, dessa boa vibração que aqui encontramos preparados para nós, para os nossos dia a dia, que retorne essa paz que nós sentimos nesse momento, que retorne conosco aos nossos lares. E para falar hoje, escolhemos um tema muito facinho, para a gente conversar, falar sobre perdão, E como falar sobre algo que ainda não está internalizado em nós, Como que buscar essa orientação, buscar essa ajuda e essa misericórdia do alto para trazer até nós, através dessa bondade, a iluminação necessária para que a gente se faça compreender, para que a gente, nesse momento, que estamos todos reunidos num propósito de crescermos, de aumentarmos a nossa consciência, expandirmos as nossas capacidades, que um tema de tão necessário, de tanta importância, possa ser internalizado, possa ser compartilhado, possa ser entendido e assimilado nessa noite. Então aqui a gente pede para que esses amigos espirituais, com toda a fé que nós temos e a certeza de que eles estão aqui, para que assim como trabalhem em nós aqui a fala, a direção da fala, para que a gente se paute pelos preceitos aqui da doutrina espírita, e que ele também se faça, repouse sobre as consciências e principalmente sobre o coração, o sentimento de cada um. Porque falar de perdão muitas vezes
remete às dores, aos sentimentos, a dores intensas que muitas vezes parece inalcançável para nós, né? Queria começar a nossa reflexão. Eu vi um trecho de um especial de Natal do canal Brasil Paralelo. E lá um pianista clássico chamado Álvaro Siviero, aliás, que é professor, especialista em educação de música, educação multicultural, e tinha várias personalidades ali conversando, falando sobre o Natal, sobre a história, e ele estava ali inspirando com algumas músicas, e ele faz uma reflexão sobre o perdão. E eu achei muito peculiar para que a gente começasse. E aquela entrevista me marcou bastante. Ele está falando, no meio ele faz uma pausa, se ele poderia fazer essa reflexão, e todos acenam que sim. E ele fala que ele é um estudante de exatas, né? Foi um estudante de exatas, e ele fala uma comparação, uma análise da química em relação ao perdão, que parece não ter muito a ver, mas veremos aqui. Ele fala que em química, para se formar uma molécula, é necessário que a gente adicione átomos, né, dentro dessa molécula, e assim vai se formando as características das moléculas. Mas existe um limite máximo para que essa molécula não entre em colapso, né? Um limite máximo de átomos. Por isso, temos o hipoclorito, clorito, cloreto, clorato e perclorato. Nos atentemos para o prefixo perclorato. E ele fala, temos o permanganato, temos o peróxido. Até então, nesse momento da fala, estava eu como as caras todas espantadas e onde isso vai chegar? Como estão todos nós aqui? E ele continua o seu raciocínio. Todos estão num nível máximo de oxigênio dentro daquela molécula. Então, quando atinge o nível máximo, usa o prefixo per para denominar que chegou à sua máxima capacidade da molécula. Sabemos que a molécula é a base de toda a matéria, de toda a criação, que ela é muito importante para a gente. Dizemos isso porque quando estamos no limite máximo, usamos o prefixo per. A fala dele ainda. Uma coisa pode estar feita e pode estar perfeita. Podemos seguir um objetivo, mas podemos perseguir e persistir nesse objetivo. Podemos permanecer, podemos perfazer, fazer novamente. Usando essa analogia, podemos refletir que o amor é o oposto do egoísmo. Muitos afirmam dessa forma. Onde que no egoísmo a pessoa recebe, né? Procura só receber. E no amor a pessoa doa, né? Poderíamos caracterizar dessa maneira. Então, partindo ainda daquela analogia em que o nível máximo precede o prefixo per, então, se queremos doar em nível máximo, a gente perdoa. Doar em nível máximo é perdoar, partindo dessa analogia. Então, ele conclui, perdão é o nível máximo do amor. E assim, a gente dá início. E essa analogia me marcou na época, e eu revisitei quando quis falar sobre esse tema. E como falarmos do nível máximo do amor, aqueles que nos encontramos ainda aprendendo a amar, muitas vezes lutando para não odiar, né? Vamos buscar essa inspiração. Mas nós temos a revelação, a doutrina espírita, que nos puxa para um nível acima dessa expansão de consciência. Ela vem descortinar
através das suas bases, dos seus pilares, nos forçar muitas vezes a ter um novo entendimento sobre questões, sobre aspectos, crenças que muitas vezes nos limitava os nossos relacionamentos, e que hoje, aprendendo, nos esforçando cada dia mais, a gente é convidado a dar o próximo passo. Então, entendo eu, pensando na nossa escala espírita, falando dos níveis dos nossos planetas, de como os nossos planetas são habitados, né? Partindo de um pilar da doutrina espírita, em que nós sabemos planetas inferiores, planetas de expiação e provas, né? Que ainda se caracterizam por ser inferior, que é o nosso estado atual, e que estamos ali batendo a porta para entrar para um planeta de regeneração, né? Então, se no nível máximo de amar é perdoar, talvez essa seja a grande chave e o trampolim para que ascendamos mais um nível nessa escala espírita. Talvez estejamos aqui exatamente para praticar isso, para aprender. Talvez nesse momento ainda não praticando tanto, falo por mim e talvez ressoe no coração de muitos que nos ouvem aqui ou que estão acompanhando, né, através da rede social, e que poderão ouvir no futuro, que agora fica gravado as nossas palestras, né? Talvez não no momento ainda de praticar na sua total pureza, na sua total plenitude o perdão, mas no momento de a gente internalizar isso, refletir e despertar as nossas consciências. Que esse é um objetivo, que essa é uma necessidade. Tendo o Espiritismo colocado-nos frente a frente para que convivêssemos, mas revelando que este irmão, que muitas vezes divide a jornada comigo, também tem no seu pretérito culpas, tem desafios, reajuste, que muitas vezes nós dois temos, e fomos colocados aqui sob o mesmo teto, sob o mesmo sangue, muitas vezes até nascem colados de tanto resgate que se precisa fazer, né? A gente vê que essas ligações fortes, né, de mágoas, de ressentimentos, de ódio, muitas vezes unem mais que o amor. E voltamos sucessivas vezes para que nos ajustemos. E nesse momento nos encontramos com a necessidade de encarar esse caroço, de encararmos isso de uma vez por todas, para que possamos ascender, né, ao próximo passo. Então, o Espiritismo vem e descortina todos esses véus, nos falando sobre reencarnação, nos falando sobre a comunicabilidade, né, entre os dois planos, nos falando principalmente sobre um Deus. Esse Deus, não mais aquele Deus temeroso, aquele que a gente tinha medo, aquele pai do castigo, mas um Deus de amor. Esse talvez seja o maior triunfo, aliás, que podemos ter dentro da doutrina, porque nos revela um Deus de misericórdia, um Deus que ama e um Deus que é justo, soberanamente justo e bom, que é a inteligência suprema. Então, muda todo o paradigma para que a gente consiga interpretar as coisas que nos acontecem e essas relações de mim para comigo mesmo, em primeiro grau, de Deus, de mim para com Deus e de mim para com o outro. E essas relações que definem toda a nossa vivência. Então, esse Deus que nos criou simples e ignorante, tinha ele todo o poder, toda a possibilidade de
nos fazer perfeitos, assim como o prefixo, mas que nós falamos agora há pouco. Mas quis ele, na sua inteligência, na sua total capacidade, né, infinita, que atingir a perfeição seria a obra do mérito humano. O homem faria por si essa jornada de chegar até a perfeição. E ele estaria ali nos acolhendo, nos dando condições, nos animando internamente para que a gente fizesse e façamos essa jornada. E assim Deus nos concede a faculdade mais respeitada pela espiritualidade, que é o livre-arbítrio. Somos dotados de livre-arbítrio. Estávamos falando no estudo uma semana atrás, em que nós podemos fazer as nossas escolhas, em que os nossos destinos, apesar de muitos não crerem assim, não estão determinados. Enquanto estamos semeando e enquanto estamos escolhendo, nós, no que tange a nossa destinação, nós podemos escolher. Então, enquanto estamos semeando, a escolha é nossa. Mas instituiu também a lei de que aquele que semeia precisa retornar pelo campo que semeou. Precisa conviver com os frutos que foram gerados da sua semeadura. Então, na semeadura, nós temos a obrigação. Nós não temos mais a escolha. Se nós plantamos figo, colheremos figo. Então, sim, eu quero plantar algo ruim. Tudo bem? Mas nós seremos devolvidos ao cenário do qual a gente plantou. Então, essa é uma das leis, né, que nos é colocada, que é uma lei de progresso, uma lei de ação e reação, né? Aquilo que a gente planta, a gente acaba colhendo. E muitas vezes, essa pequena jornada que nós temos, que nós chamamos de vida terrestre, ela não é suficiente para que a gente consiga contemplar o todo. Então, por muitas vezes a gente olha para a vida de um outrem, ou para a nossa mesmo, e a gente não consegue distinguir, será que eu estou semeando? Será que eu estou colhendo? Como que está isso? Né? Porque o que é uma encarnação da sua média aí, eu não sei como está, né, a média atual, mas dos seus 80 anos, né, quem hoje está beirando isso, olha para trás e fala, foi ontem. A pessoa que viveu 20 anos, olha para trás e fala, passou. Né? O tempo urge muito rápido, é tudo muito acelerado. Quando você olha para trás, você não consegue enxergar essa distância toda que foi percorrida. Então, a encarnação terrestre é um pequeno lampejo diante da nossa eternidade. Mas, enquanto aqui vestimos esses trajes carnais, nós não conseguimos contemplar o todo. Nós não conseguimos olhar e ver o que é semeadura, né? E nós temos um pequeno véu que não nos oferece a visão do todo, do pretérito. Então, enquanto estamos aqui e algumas coisas nos são impostas, como colheita, a gente não consegue entender muito bem o que foi que plantamos. Então, nós muitas vezes esquecemos. E podemos cair no pequeno erro aí de achar que estamos sendo injustiçados, né? De achar que a vida foi ruim conosco. Porque enquanto estamos semeando, e isso é uma característica que a gente precisa analisar, todo mundo que está na semeadura está rindo, né?
A semeadura parece ser muito feliz, né? Tem gente que está semeando as coisas mais horríveis e parece que para ela tá tudo fluindo, né? É aquela história, a pessoa se atira do prédio, está caindo, aí no meio do prédio tem uma pessoa limpando lá a janela, e o outro caindo, ele, tá tudo bem aí, o outro descendo, por enquanto tá, entendeu? Que ele está a caminho, mas ele não enxerga. Quem está a caminho da queda, muitas vezes, não consegue ver. Está sorrindo, né? Parece que está sempre com um ar de vitorioso, mas a partir do momento que chegamos no ponto de inflexão que, por alguma força do destino, como a força da lei, em que temos que começar a resgatar isso, aí a semeadura, a colheita se torna amarga. Aí a gente começa a pesar. Então, se hoje, dado o momento que nós estamos, né, dessa transição terrestre, e quando olhamos a nossa vida e sentimos muitas vezes no nosso dia a dia, na nossa rotina, um pouquinho de amargor, um pouquinho de esforço, um pouquinho de, às vezes, não sofrimento, mas essa labuta dura que muitos estamos passando e que somos convidados a nos esforçar emocionalmente para ter coragem, para continuar, é motivo de gratidão, porque possivelmente estamos colhendo, estamos pagando, né? E como é bom devolver, né? Como eu falei alguns tempos aqui. Então, como é bom a gente se reajustar com a nossa consciência e mediante a lei, né? Então, muitas vezes a gente reclama daquilo que estamos passando, mas é que a gente não tem o alcance de olhar com os olhos do Espírito e ver que a gente está, tirando mais um déficit, apagando aí, dando uma acertada nessa conta, né? E nesse pequeno intervalo entre berço e túmulo é que se dá essa nossa vida. E esse intervalo, como eu falei muitas vezes, é muito curtinho. E como a gente não tem a visão do todo, a gente confunde um pouco o que é justiça divina e o que é justiça humana, né? Muitas vezes a gente se esquece um pouquinho, mas o Espiritismo não nos dá essa brecha, né? Para aquele que busca, tem tudo ali. Na base kardeciana, né? Nós temos escrito, repetido, exemplificado por tantas vezes. Nós temos um farol para guiar as mentes que já foram despertadas e que precisam e querem fazer a transição para o próximo passo do seu estágio evolutivo. A justiça divina, ou a justiça humana, por mais que o agressor, o infrator da lei, possa ser punido pela justiça humana, ela, por mais que se aplique a maior pena possível, ela ainda estará muito aquém de refazer, reconstruir, dar um novo significado para o mal praticado. Ela não vai conseguir ressarcir integralmente a vítima, né? E se formos olhar as reencarnações, né, e falando das vidas pretéritas, às vezes não é tão vítima assim, né? Porque o que é uma pena de 30 anos para alguém, me colocando no lugar de pai, vocês, no lugar de pais e mães, em que um filho é tirado de você de forma violenta, brutal, e aquele que cometeu esse crime, né, é condenado a 100 anos.
E aí você vai, mediante o juiz, mediante o processo, e aquela pessoa é julgada, e ela pega a pena máxima possível. Mas e aí? Quem pode restituir os dias de amor e convívio com o seu filho? Ele vai ser devolvido? Há algum juiz humano que é capaz de devolver, integrar a convivência, a troca de amor, os momentos que lhe foram tomados dali para frente? Que pai ou que mãe vai se sentir de fato acolhido mediante a essa medida e essa possibilidade da justiça humana, né? Não há um juiz, não há um tribunal no mundo que possa nos dar de volta isso. Então, por mais que a justiça se esforce, a justiça humana ainda está muito aquém, né, comparado com a justiça divina. E daí é a sua grande diferença, que na justiça divina todo o mal, né, é dissipado e se paga o mal com o bem, né? Independente do que quer que aconteça, o infrator, o agressor, precisará restituir e se acertar integralmente, né? Ele vai ter que se emendar dentro da justiça, porque quem vai condenar, o tribunal que vai condenar ele, é o da própria consciência. E esse tribunal o acompanhará por toda a sua jornada rumo à perfeição também. Porque o agressor de hoje, por mais que nos doa, por mais que seja muito difícil olhar uma imagem infeliz em que um rapaz perde, se destempera e agride a namorada dentro de um elevador com, desculpe o peso, com 61 socos. E como nós, aqui, olhando para isso, poderemos ter a mesma compaixão, tanto para a vítima quanto para o agressor? Será que estamos prontos? Né? E aí a gente entende o amor de Deus, o quanto nós estamos distantes, porque é difícil para que a gente até veja a imagem, é difícil escutar isso, dado, né, a condição que ainda temos, o caminho que ainda temos para amar nessa capacidade. Por isso o texto lá, falando que perdoar, né, é amar na sua maior intensidade, no seu limite máximo. Porque como se perdoa isso, né? Então é preciso que a gente, nesse momento, faça essa reflexão e que desperte em nós a necessidade de começar a ter isso como uma meta, ter isso como uma verdade, que é um obstáculo, que é um objetivo que nós teremos que transpor também. Então, falando de justiça humana, justiça divina. E na justiça divina, além dela reintegrar, né, ela apagar todo esse mal cometido e restituir todo o bem, porque o filho que foi tirado, na eternidade, Deus dará quantas e quantas encarnações forem necessárias para que se cumpra aquela vida, para que se reajuste, para que se viva. Então, é um esforço falar de perdão, porque nós não estamos falando de interesses humanos, nós não estamos falando de relações carnais, nós não estamos falando sobre as coisas da terra, nós estamos falando sobre coisas do Espírito. Então, por isso que é muito difícil, porque aqui nós estamos vestidos, nós estamos, né, talvez enclausulados aqui, nesse casulo, nessa crisálida que é o nosso corpo. Muitas vezes nos aprisiona e não deixa que a gente expanda a nossa mente. Então, falar de perdão é falar de algo que muitas vezes extrapola um pouquinho,
talvez um pouco até presunçoso, mas é preciso que a gente desperte para isso. Então, a gente tem o caso, um dos casos mais famosos das passagens de Jesus, da vivência de Jesus, que é o da mulher adúltera, né? E ali, para a gente fazer essa distinção de justiça humana, justiça divina, ali, né, eles queriam colocar Jesus para que ele caísse em alguma contradição mediante a lei, né, mosaica, porque na lei era o olho por olho, dente por dente, né, que falava para apedrejar, né? Essa era a lei instituída. Então eles queriam causar um problema para Jesus ali. E eles levam, né, os fariseus, a mulher adúltera. E todos estavam ali com os nervos à flor da pele, esperando uma resposta, que ela foi pega em adultério, e a lei manda que ela seja condenada à morte por pedrada, né? E o que o senhor fala, né? Qual que era a posição de Jesus? E eu acho fantástico essa passagem. Eu li certa feita um livro do Augusto Cury, acho que eu já falei dele aqui, eu acho que é O Homem Mais Sábio que Já Existiu, não lembro se é esse o texto. Ele fala exatamente dessa passagem, mas ele dá uma conotação psicólogo que é, psiquiatra que é, ele fala do controle emocional que dá para extrair dessas palavras, porque fala que Jesus, né, naquela ânsia que todos já estavam com as pedras na mão, ele fala do controle emocional de Jesus no gesto em que ele se agacha e passa, não sei se agacha, mas ele passa a escrever no chão. E todos começam a indagar, uai, o que ele está fazendo? O que é isso? Então, e ele, né, com esse olhar, ele fala que isso muito se deve à ânsia que todos estavam, né, para dar a pedrada. Talvez ele falasse uma pedra já ia voar, porque estava todo mundo muito ansioso, que já queria condenar, porque ele estava em xeque-mate, qualquer coisa que ele falasse, ou era uma pedrada nela ou uma pedrada nele, né? Então, e aí? Quando ele faz esse movimento sob análise, né, do emocional, ele permite que as pessoas saiam daquele momento. E fica uma analogia para nós também. Aquele momento de respirar, de descer e chamar a atenção para desviar o foco da pedrada que eu queria dar. Porque falasse eu já ia jogar pedra. Não, mas peraí, o que esse camarada está fazendo, escrevendo aí? Mudou o foco de tudo. E aí que ele pega e faz a sua devolutiva. Então esse momento do controle emocional, que nesse livro ele fala de vários momentos, fazendo analogia sobre, né, as escrituras, os evangelhos, que ele usa a analogia do controle emocional de Jesus. Vale a pena a leitura. Então, Jesus, o que ele fala? Ele fala, né, ele remete com a sua força, com todo o seu poder, com a sua vibração espiritual, ele pega e responde que aquele que não tivesse em pecado, que atirasse a primeira pedra. Porque aquela carga, né, você imagina perto de Jesus, aquela carga vibratória, fez despertar no âmago de cada um que eles fossem lembrados que eles também não estavam assim tão limpos, né? Porque aquele que atira a pedra, aquele que confia mais no justiceiro ou em ser um justiceiro, porque o detalhe também da justiça divina é que há um juiz só, e Jesus nos mostra nessa passagem, só Deus é capaz e é quem pode julgar homens, né? Homens a nossa que julga pessoas. Só Deus, nem Ele o fez. E muitas vezes a gente quer julgar. O rapaz aí
queria que ele tomasse 120 socos, né? Você vai ver comentários, né, nas postagens de internet, internet virou um campo de guerra, são as mais absurdas possíveis. Então, quando nós cremos na justiça divina, se a gente realmente consegue entender o teor dessa palavra, é preciso que haja uma diferença naquilo que a gente crê daquilo que o algoz fez. É preciso ter uma diferença, porque se no momento que nós damos a nossa opinião e nós queríamos que acontecesse um mal pior do que a pessoa que praticou, que ela sofresse na mesma intensidade ou até mais, que distinção temos, né, dessa pessoa, né? Né? Qual a moral que temos se a gente intimamente queria que ele sofresse o dobro, né? Então é preciso que na verdadeira justiça se distingua, né, o que é mal, e o que é bem, Nós não podemos nos tornar, né, tão cruéis quanto o algoz a troco de dizer que estamos fazendo justiça, porque muitas vezes em pensamento nós fazemos isso. Então é preciso, por isso que isso toca, né, no mais sutil dos sentimentos que nós temos, é a nossa consciência. Imagine nós, né, Chico fala, ele faz uma pergunta para Emmanuel, intrigado com as questões de muita violência, né, do crime em si. Ele tinha lido uma notícia muito ruim no jornal e ele fica refletindo muito sobre a psique do que estava ali, e ele pergunta: Emmanuel, né, o que é um criminoso? Para que tivesse uma definição, ele queria entender, né, porque aquilo tinha chocado muito ele. E Emmanuel responde: Chico, o criminoso é qualquer um de nós que foi descoberto. Essa é a definição de Emmanuel para o criminoso. E aí, fazendo a analogia, você imagina nós, no momento do nosso desencarne, que nós passamos para o lado de lá e, mediante uma plateia assim, com todos os nossos entes queridos, os nossos antepassados que estão ali para nos receber, e vamos lá, vamos dar uma analisada como que foi aí sua vida, Rogério, e de repente todos os meus pensamentos ocultos em relação a outras pessoas, situações, né, começassem a aparecer por escrito, aquilo que eu desejava, aquilo que eu achava de cada um, daqueles que estavam até ali, daqueles que conviveram comigo, cada palavra que eu não falei. Aí fala: não, agora vamos para o seu WhatsApp. Todas as conversas do seu WhatsApp, tá ali, começa a aparecer. Então é isso que o Emmanuel fala para o Chico, né? Qualquer um de nós que foi descoberto, porque isso nos remete à nossa inferioridade ainda. E aí, voltando na cena de Jesus, por que eu falo isso? Por que eu fiz essa volta? Porque naquele momento que Jesus fala isso, ele conecta cada coração com esse momento em que aqueles foram forçados a lembrar que eles também eram criminosos. E aí, com a cena dessa, perde a vontade de dar uma pedrada, né? Foi perguntar para o único justo ali. E o que ele falou? Né? Que atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, né? Todo mundo vai embora, todo mundo perdeu a vontade. E só ficou Jesus. Eu, no lugar da mulher, eu ia falar: e agora, né? Ele é o único justo aqui. A pedrada vai vir dele, então, porque todo mundo foi embora, né? Quem tivesse sem pecado podia tirar, né? Jesus foi, né, o espírito mais puro que estava ali, possivelmente o único sem pecado naquela ocasião. Mas ele, mais uma vez, para nos ensinar, ele fala, pergunta onde que estão, né, os acusadores. E ele fala: eu também não a julgo,
vá e não peques mais. E aqui tem, né, mais uma coisa sutil para a gente entender. Porque parece até contraditório. Não, eu não a julgo, né? Mas vai e não peque mais. Espera aí, eu não a julgo, mas estou falando em seguida que tem culpa. E é aí que fica muito evidente a diferença. Porque o que ele estava falando ali, ó, vai e não peque mais, estava diferenciando o ato da pessoa. O único que poderia julgar a pessoa era Deus, e ele deixou isso com Deus. O ato, ele fala, ó, aqui não foi legal. A hora que ele fala, não peque mais, ele fala, ó, vai, corrige daqui para frente. Eu não tenho como concordar com isso. Melhora, te emenda na vida, não faça mais, você pode mais. É a esperança que ele anima aquela pessoa que está sendo reerguida. Então ele nos exemplifica nessa parte, né? O acerto que ela teria que fazer em relação à consciência dela e com a justiça divina não estava, né, sobre o mérito da tratativa de Jesus, nem ele. Eu não posso julgar, eu não te julgo. Mas ele corrige o ato. E é assim, é isso que a gente precisa trazer. A gente começar a distinguir o ato da pessoa. A pessoa merece todas as chances possíveis, todo o amor possível, todo o perdão. O ato, ele é passível da correção. Eu não posso ser conivente. Eu não posso, né, afrouxar. Isso para quem é pai, para quem educa. Nós precisamos corrigir o ato, não condenar a pessoa, né? Então, seguindo o modelo de Jesus, a receita dele, quando alguém nos ofende, trazendo para o perdão e para que a gente siga para o final, a gente tem dois caminhos, tá? Ou a gente segue falando, ô pai, é contigo, e deixa na mão dele o julgamento, ou a gente bate no peito e fala, não, é eu que vou resolver a parada. Aí eu pego a causa para mim. Não, eu que vou fazer a justiça. Ele me ofendeu, ele me machucou, e agora eu vou devolver. Ele vai pagar tudo, vou fazer ele arrepender, né, o resto da eternidade que eu vou atazanar esse miserável, que me traiu, que me machucou, que me feriu. Quando a gente tira o causo de Deus para que ele julgue, a gente traz para a gente, é isso que dá. Aí você vai ver dois aí que estão reencarnando juntos, se estapeando, aí faz 50 encarnações que estão vindo juntos, tá? Um já feriu o outro 25 vezes, o outro já feriu 24, e nessa está na vez dele devolver. E está aí, indo, voltando, não, agora é a minha vez, eu vou devolver. Aí vem o outro e devolve. E essa força, esse laço, né, une mais que o próprio amor, porque o amor liberta, né? O amor é porta aberta, vai e volta quando quiser. O ódio, a mágoa, o ressentimento, não, ele aprisiona. Quando alguém te fere, ele cata uma algema, bateu aqui, né? E ele vai e a outra em você. Fez um laço. E aí você pode entrar nesse ciclo de revide ou não. Quando há o perdão, você cata essa algema porque ela te dá a chave. E você fala assim, não, o meu braço eu estou libertando. Por que eu estou dizendo isso? Porque na justiça divina, o algoz precisa restituir todo o mal, mas precisa ser com você. A pessoa que perdoa, ela se liberta. Aí o que acontece? Chegou, era a vez 25 de eu devolver o mal que eu recebi. E eu estou com a algema aqui. Dessa vez eu falo, ó pai, é com você. Você julga, eu estou aqui, eu vou tentar entender, eu desejo, eu começo a orar para essa pessoa, eu venho na reunião, eu venho no estudo,
né? E eu começo a me melhorar, começo a fazer um pouquinho de caridade, começo a rezar mais. E aí eu acho que o Rogério deu uma mudada. E aquele começa a desejar o bem para essa pessoa. E o que acontece? A hora que chega nós dois do outro lado lá, porque é assim, a pessoa que está aprisionada no mal, né? Ela fala assim, ó, fulano que te fez mal na outra encarnação, ele vai vir numa condição muito ruim, vai vir num país que está passando fome, guerra, tudo mais. Só que a outra fala assim, não, eu quero ir junto. Eu quero ir, porque isso, elas se buscam, se procuram. Quando há o perdão, e você se libertou disso, o outro vai lá e fala assim, não, mas cadê fulano? Eu quero voltar com ele, né? Ele está com aquele sentimento, porque ele ainda não, né, não pagou todo o mal. Ele fala, ó, o Rogério lá, né, muita pretensão eu falando que eu perdoei, mas tudo bem, gente, releva, é só exemplo. O Rogério perdoou. Agora, ele seguiu. Ele seguiu a jornada dele. Tá? Você vai realmente restituir, mas não mais com ele. Você se libertou. A menos que seja pelo seu crescimento, pela sua vontade, novamente você tendo o direito do livre-arbítrio de voltar para ajudar, você poderá seguir o seu caminho. Você saiu daquele ciclo de ódio de 50 encarnações. Então, você tirou a algema. O algoz vai ter que restituir, mas não mais para você, porque você perdoou. Ele vai ter que se ajustar com a justiça divina e com a consciência dele. E esse é o grande X do perdão. É um presente que a gente dá, mas que a gente pega de volta. É para nós mesmos. É uma libertação que a gente se dá, pensando que deu para o outro. Né? E, quando estamos vivenciando aqui, o perdão, muitas vezes a gente fala assim, poxa, o perdão é esquecer. É impossível esquecer, é humanamente impossível a gente olhar para um fato, olhar para uma ferida e esquecer. Mas o grande pulo do gato que a gente precisa dar é chegar na condição de lembrar sem que aquilo doa. Lembrar sem sentir dor. E esse é o esforço que a gente precisa fazer. Lembrar, não querendo revidar. Porque esquecer não é possível. Né? O Emmanuel fala que o perdão é o esquecimento de todo o mal. Não é o esquecimento do fato. Não é o esquecimento daquilo. Mas é realmente lembrar sem sentir a dor. Sem querer o mal mais. Sem que aquilo mexa com você. Né? Você entendendo de um prisma maior. Porque a experiência, a lembrança nos confere aprendizado. Então é impossível que a gente apague aquilo, né? Esquecer tudo tem nome, é Alzheimer, né? Não é isso. Entendeu? Então a gente vai chegar na condição de lembrar sem que doa mais. E esse é o grande objetivo. Então, para o perdão são esses dois caminhos que eu acho que fica como uma reflexão. Ou a gente segue ele conosco, querendo fazer justiça com a própria mão, né? Com o nosso conceito de justiça, que muitas vezes a gente, né, quer mais ser justiceiro, né? Estamos vendo muito filme da Marvel aí, Vingador, né, Batman, e querendo fazer com as próprias mãos. Né? Ah, mas você está exagerando. Vamos dar uma olhada nos nossos pensamentos. E quando nós chegarmos lá e que não tivermos mais a bênção do véu do nosso corpo, em que os nossos pensamentos se conectarão com os pensamentos dos outros livremente, e a gente não tiver esse filtro que para nos comunicar a gente precisa emitir o som, né? E aí uma pessoa me fazer alguma coisa e eu falar, olha, né? E não vou falar o resto, que ela fazer alguma coisa da qual eu não gostei e eu já mandei um pensamento lá e essa pessoa capta. Chico tem N histórias dessas, em que ele poderia pegar os pensamentos. Uma pessoa que estava na fila, e quando o Chico estava passando por um processo de angina, que ele estava muito inchado, tudo, né? E uma pessoa bem longe falou, nossa, como o Chico tá gordo, parecendo um sapo inchado. E a pessoa pensou isso, no meio de uma multidão.
E aí a pessoa chegou, olha, Chico, né, como é que você está? Né, tudo bem? Ela, meu filho, estou aqui, né, parecendo um sapo inchado. Né? E aí? E quando nós estivermos convivendo entre espíritos e que os nossos pensamentos, né, serão escutáveis, nós nos comunicaremos só com o pensamento. Então vale a pena a gente praticar bastante agora, né? A gente tem a bênção da fala. E é assim. Então, para que a gente encerre, né, e que a gente possa seguir com Deus como juiz dessas causas, dessas grandes causas, e não estamos aqui falando, sabe, de maneira que é muito fácil, mas principalmente para que a gente consiga pegar, talvez o único pensamento de hoje é pegar a necessidade de refletir sobre, de despertar para essa realidade, de que é preciso que a gente seja mais indulgente, que a gente não julgue tanto, que a gente não teça tantos comentários, que a gente fica criando animosidades, que a gente fique se fazendo juiz de causa própria, né? Apesar de nosso STF não está dando um exemplo, mas a gente não pode divulgar por causa própria, deixa na mão de Deus. Ele tem o relatório inteiro, ele tem o processo inteiro. Então aquele que a gente acha que está fazendo um mal para a gente hoje, talvez é só colheita, talvez chegou o nosso momento de colher, uma semeadura que não foi tão feliz. Então nos preocupemos com hoje, em plantar algo melhor, né? Então eu acho que esse é o grande pensamento que eu gostaria que ficasse, e que eu levo, né, também, né, em primeiro lugar. E Chico, para que a gente finalize a história de como isso, até mesmo para ele, um espírito missionário, como que isso impacta. Porque Chico tinha certa feita, voltando para sua casa, ele encontrou um cachorrinho ferido e passou a cuidar desse cachorro, levou para casa. Chico sempre teve a vida muito sofrida, né? Com muito esforço, com muitas necessidades, sempre passando, né, muita necessidade. E ele chegava do trabalho, ia para o centro, chegava de madrugada, e aí ele ia cuidar desse cachorro ainda. E cuidou, esse cachorro deu uma melhorada, mas ele amava aquele bicho, né? Ele tinha um amor pelos animais, né, que a gente vê em muitas histórias. E uma vizinha chamada Clarice, ela se apiedou de Chico, porque, nossa, o Chico trabalha tanto e fica e faz isso, faz aquilo, um cansaço, tadinho, né, tá tudo encolhido, e chega e vai cuidar de um bicho desse, tal. E ela dá fim no cachorro, né? Era um costume antigo, muitas vezes a gente viu isso, dar veneno, né, pro cachorro. E matou o cachorro. E o Chico chegou um dia, o cachorro estava morto, foi uma tristeza, tal. E ele não soube de primeiro momento. Aquilo passou e ele ficou muito triste com essa história. Mas a tristeza maior veio depois, porque a vizinha, confessa para a irmã. E passado algum tempo, a irmã foi falar para o Chico. A Clarice confessou que matou o cachorro, porque ela achou que estava te ajudando, né? Que ela estava dando muito trabalho. E Chico ficou arrasado. Mas como, né? O amor que eu tinha, o bichinho inocente, tal. E foram se passando os dias, foi ficando esse ressentimento, essa mágoa, tudo mais, e aquilo, e ele não conseguia se livrar daquilo. E até que o Emmanuel vai e fala: Chico, nós precisamos trabalhar, né? Nós temos compromisso. Seus guias espirituais, né, têm uma missão com você, e você não está conseguindo se concentrar. Você está se dispersando, né? Olha, Chico, para você direito, expanda a sua visão. Você está com uma mancha muito, muito escura no seu coração. E aí ele confessa: o cachorro, tudo, e ele vai falar daquela história. E aí ele falou: olha, o Emmanuel fala, eu tenho um remédio muito bom, né, para mágoa, para o ressentimento. O remédio você vai fazer algo que ela fique muito feliz. Como assim? Você vai ver um presente que ela mais queira e você vai dar para ela.
mas ela mata o cachorro, me fez isso, e eu vou dar presente? Chico, a receita não é minha, a receita é de Jesus. E aí, Chico passa a fazer a sondagem do que a Clarice mais gostava. E vai, pergunta, vai começar a olhar como que era o comportamento dela, e pergunta para outra: nossa, a Clarice é uma costureira de mão cheia. E sabe o que ela faz? Ela arruma roupinhas para as crianças carentes. Ela gosta de costurar até de noite, ela vive arrumando roupa e dando para as crianças que precisam. Ai, que coisa boa, tal. E vai até que ele descobre que era uma máquina. Ele vai ver o preço da máquina, brincando aqui, ele ia precisar de algumas encarnações para poder pagar. Mas como o dono da venda o conhecia, sabia da índole dele, parcela. E ele, com muito sacrifício, vai e dá essa máquina para a Clarice. Quando ele entrega, e fala: olha, minha irmã, vim trazer um presente que eu soube que você gosta de costurar, tal, e eu queria te dar esse presente. Aí ela: nossa, Chico, mas você me dá um presente. Aí nesse momento ela confessa: eu fiz algo tão ruim para você, que eu achei que eu estava te ajudando, e você me dá um presente, como pode isso? E ela fica, como uma bondade daquela. E nesse momento se desfaz uma luz muito forte do coração dela, invade o coração do Chico, dissipando toda aquela energia, toda aquela escuridão que estava. Só que não para por aí. Posteriormente, aí, o Emmanuel fala com ele, e ele se sente muito feliz, a mágoa vai embora. Ele recebe, um pouco mais para frente, um presente, uma camisa que ela costurou com a máquina. Só que, além da camisa, o que deixa mais feliz é o bilhete. Eu tenho esse trecho na internet, eu não vou conseguir recitar ele todo, mas ela falando de como aquele gesto, de algo que ela reconhecia depois, que fez tão mal para ele, e ele retribuir daquela maneira. Aí ela fala até no trecho que o perdão que ele plantou no coração dela refletiu em bondade, germinou em bondade. O perdão plantado no coração dele refletiu em bondade que germinou no coração dela. Que ela se encheu de esperança, e que hoje, a cada ponto de costura que ela dava em prol daqueles que precisavam, era uma oração que ela sentia saindo do coração e levando aos céus. E esse momento, Chico entende toda a amplitude do que era perdoar, como Jesus exemplificava, como Jesus queria que a gente entendesse. E a gente fica com essa reflexão, para que possa nos tocar também, e que esse seja um dos objetivos que a gente, nessa encarnação, possa querer caminhar também e chegar. Tá? Eu volto, eu agradeço, que a paz do Mestre esteja com todos nós. Obrigado. Então, durante a palestra, a gente provavelmente lembramos, de alguém com quem a gente está magoado, ou alguma situação difícil que nós passamos, e que ficamos também ressentidos, magoados, nos sentimos injustiçados. Então agora nós vamos fazer uma pequena meditação, lembrando dessa pessoa, para que a gente também possa limpar o nosso coração, para que a gente possa se libertar disso. Então vamos fechando os nossos olhos, vamos nos imaginar, nos ver na beira de um lago com águas tranquilas. Nossos pés afundam na areia branca do chão, e ao nosso encontro vem alguém com quem estamos magoados. Nos sentimos ofendidos, estamos tristes.
nós nos aproximamos dessa pessoa, cumprimentamos. Se ela não responder, não tem problema, toque nela com seu pensamento e diga mentalmente: me desculpe, ou melhor, me perdoe se eu te fiz algum mal. E diz: eu também te perdoo toda ofensa que você me fez, toda mágoa, toda tristeza, e em meu coração não haverá nenhum ressentimento contra você. E essa pessoa vai se afastando. E nós sentimos que nesse instante Jesus está ao nosso lado, sorrindo para nós, nos ensinando que o Pai é nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja.